Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia para o segundo ano do ensino médio. Eu sou o professor Antônio e aqui comigo eu tenho o prazer imenso de ter a companhia da professora Luíse. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor Antônio. Tudo bem, a estudantes da segunda série de ensino médio. Eu sou a professora Luíse Coutinho e vou estar aqui com o professor Antônio, mediando as interações de vocês pelo chat. Então vamos aí acompanhando aí. Vamos aí ver o tema da aula de hoje. O tema da aula qual que é, professora? O tema da aula de hoje é Cidades Brasileiras, Problemas e Ações de Melhoria Socioambientais. Então, vai aparecer aí para vocês na tela agora o nosso nome completo, professor Antônio Russo Júnior, da equipe de Geografia, e eu, professora Luíse Coutinho, da equipe de História e Ciências Humanas, unindo forças para a nossa aula de hoje. Isso. Né? Vamos conhecer as habilidades da nossa aula também. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Então, a segunda série do ensino médio vai trabalhar a habilidade do currículo do Estado de São Paulo, que visa identificar problemas socioespaciais e ambientais urbanos, caracterizando-os e propondo ações para a melhoria das condições de vida nas cidades brasileiras. E o tema e conteúdo da nossa aula é Rede e Hierarquias Urbanas. Então, para iniciar essas aulas aí, a nossa aula aqui falando sobre problemas socioambientais, né? Nós vamos passar um vídeo, né, professor? Exatamente. A gente vai ver um vídeo do IBGE sobre desenvolvimento sustentável. O que é e quais são os seus indicadores. Mais um da série IBGE Explica. Pode rodar. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o tema é IDS, os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Dividir para conquistar. Vamos ver o que cada palavra significa e assim compreenderemos o que são e para que servem os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Primeiramente, indicadores. De forma geral, são medidas que nos permitem avaliar o andamento e o impacto de determinados eventos ou ações em um ambiente. Por exemplo, se uma escola apresenta um aumento geral de notas dos alunos em todas as matérias, mantendo a mesma metodologia de correção, podemos dizer que isso é um indicativo de que houve melhora na aprendizagem. Vamos analisar agora desenvolvimento. Aqui, o mais importante é destacar que desenvolvimento não é sinônimo de crescimento. Crescimento envolve simplesmente o aumento de números. Por exemplo, vamos pegar a escola de que falamos anteriormente e supor que ela tinha 2.000 estudantes em um ano, e no ano seguinte esse número dobrou. Portanto, houve um crescimento no número de alunos. Estamos lidando, então, com um aspecto quantitativo. Desenvolvimento, por sua vez, envolve crescimento, mas alia a ele aspectos qualitativos. No caso da escola, poderíamos dizer que ocorre desenvolvimento quando, além do aumento do número de estudantes, há também uma capacitação dos professores, ou um programa de coleta seletiva de resíduos, ou uma refeição mais balanceada. Ou seja, houve aumento de vagas, o que é bom, pois dá a mais pessoas a oportunidade de estudar, mas também ocorreu um incremento de qualidade, o que não é facilmente traduzido em números. Por fim, sustentável. Sustentável se relaciona com sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade dos sistemas naturais da Terra e dos sistemas culturais humanos de sobreviver, prosperar e se adaptar às mudanças nas condições ambientais no longo prazo. Já o termo desenvolvimento sustentável foi consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Essa comissão elaborou um relatório estabelecendo a definição e os princípios que lhe dão fundamento. De acordo com ele, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, juntando tudo, fica fácil entender os IDS. Eles servem de parâmetro para verificar se há um desenvolvimento e se esse desenvolvimento está sendo feito de maneira sustentável em todas as suas dimensões, ou seja, um desenvolvimento que garanta que nossos filhos e filhas, netos e netas, contemplem um mundo onde haja padrões de consumo conscientes, um mundo de maior equidade, transparência, com diversidade cultural e ambiental, entre outros fatores. Só assim evitaremos esses futuros apocalípticos que vemos em filmes de catástrofe, não é mesmo? E mesmo certos mosquitos que saem por aí zicando todo mundo. É por isso que o desenvolvimento deve ser sustentável. E para realizar a pesquisa sobre os IDS, o projeto do IBGE tomou como referência recomendações das Nações Unidas e elaborou 63 indicadores.
Esses indicadores buscam, além de caracterizar e subsidiar o processo de desenvolvimento sustentável em nível nacional, expressar a diversidade característica do país. Os 63 indicadores foram divididos em 4 dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. A dimensão ambiental contempla 19 indicadores. Eles se relacionam aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, considerados fundamentais para a qualidade de vida. Essas questões aparecem organizadas nos temas atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento. Já a dimensão social é composta por 21 indicadores, que correspondem especialmente aos objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, à melhoria da qualidade de vida e à justiça social. Os 21 indicadores abrangem os temas população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança. A dimensão econômica, por sua vez, possui 11 indicadores e trata de questões relacionadas ao uso e esgotamento dos recursos naturais, à produção e ao gerenciamento de resíduos, ao uso de energia e ao desempenho macroeconômico e financeiro do país. Por fim, a dimensão institucional tem 12 indicadores. Ela diz respeito à orientação política, capacidade de esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação das mudanças necessárias para que o desenvolvimento sustentável se torne realidade. Os indicadores não são um fim em si mesmos, mas sim um meio para se atingir o desenvolvimento sustentável. Assim, são mais úteis quando analisados em seu conjunto do que quando examinados individualmente. Quando analisamos mais indicadores, cruzando dados, podemos chegar a conclusões ainda mais precisas e a outras até mesmo inesperadas. Não há dúvidas de que é possível encontrar nexos de relacionamento associando quase todos os indicadores apresentados. Não deixe de conferir a publicação. Nela você encontrará muitos dados e informações divididas de maneira didática, contendo ainda diversos quadros, gráficos e mapas. Os dados ali contidos foram obtidos por meio de pesquisas e estudos realizados pelo IBGE e por muitos outros órgãos que atuaram em colaboração. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima. Bom, legal esse vídeo, né? Legal, né, professora? Muito, muito bacana, muito legal. Ele mostra aí os indicadores, o que é importante. Hoje, né, os governos, as instituições não governamentais, instituições governamentais, elas se baseiam muito nesses indicadores que são tanto indicadores sociais como indicadores econômicos, indicadores políticos. O site do IBGE, ele trata muito desses assuntos, até deu aí o exemplo do relatório de 2015, quem tiver interesse pode acessar o site, tem outras informações, nós temos outros indicadores que trabalhamos, como IDH, né, coeficiente de Gini, são vários indicadores, porque é com esses indicadores que o governo consegue, né, margear aí a sociedade e os seus problemas, é o que a gente vai ver nessa aula aqui. E antes de a gente começar a ver os problemas socioambientais e as soluções, nós vamos ter uma atividade para fazer, né, professora? Exatamente, vocês vão ter uma perguntinha para responder agora no nosso chat. Eu acho que 1 minutinho é o suficiente, porque, infelizmente, é uma pergunta que tem muitas possibilidades de resposta, né? Então, vai aparecer aí na tela para vocês a questão. Respondam, alunos, quais problemas ambientais existem na sua cidade? Em 1 minuto a gente volta.
Obrigada, estudantes, pelas interações de vocês via chat. Muitas interações, viu, professor Antônio? O chat bombou. E eu poderia dizer aqui que, disparado, os estudantes apontaram poluição como um problema ambiental. Mas tivemos outros, né? Alguns estudantes que eu acho que são do litoral, né, do nosso estado, responderam poluição no mar, descarte de esgoto no mar, né? Alguns apontaram, como a Ana Paula, por exemplo, as queimadas, né? Alguns falaram de situações mais urbanas, como buracos no asfalto, né? Um mau capeamento das vias. Que mais nós temos aqui? Tem gente que falou assim, vários, mas a maioria é poluição, desmatamento, asfalto, são os mais recorrentes aí. Então percebam que dificilmente alguma cidade vai ser perfeita no mundo todo. O país pode ser desenvolvido, ele pode ser um país em desenvolvimento, um país emergente, ele vai ter os seus problemas aí socioambientais. Então, lógico que os que aparecem mais são os mais nítidos, né? A poluição, quem não tem problema de poluição hoje, até no Ártico e na Antártida tem problema de poluição, imagina nos grandes centros industriais, né? Problema de lixo, né? O problema, como falou, no litoral, essa questão até do esgoto ir para o litoral, né? É complicado, né? Então são problemas aí que são discutidos, esses indicadores servem para isso, por isso que é importante estar sempre pesquisando e retratando, tá? Nós vamos falar aí sobre a questão da segregação urbano-ambiental. Acompanhe aí um texto para vocês entenderem o que é a segregação urbana ou ambiental. Pode colocar aí na tela, por favor. A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes da desigualdade social e sua parte promotora. A dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura urbanos, como transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e desmoronamentos e outros. Somam-se menos oportunidades de emprego, particularmente do formal, menos oportunidades de profissionalização, maior exposição à violência, à discriminação racial, à discriminação contra mulheres e crianças, ao difícil acesso ao lazer. A lista é interminável. Então, vocês perceberam aí que o aspecto aí é social, o aspecto é econômico, tem a questão política, que influencia muito essa questão no meio ambiente, da sociedade. Então, a sustentabilidade ela tem que ser feita com coerência, com inteligência, porque é o que falou no vídeo, né? A gente tem que pensar no futuro, né? Não somente no presente. Então, a gente, se for analisar 30 anos atrás, mais ou menos, o que é pouco tempo, a gente só pensava no presente, né? Se usava a natureza de qualquer maneira, destruindo, né? Hoje precisa se pensar na sustentabilidade, por causa que os recursos, apesar de serem renováveis, eles podem escassear, né? Eles podem ter a dificuldade de se encontrar, e é lógico que o valor aquisitivo desses produtos vai aumentar, né, professor? Com certeza, né? Porque até isso está sujeito à questão da lei da oferta e da procura, vamos dizer assim, né? Isso que é o primórdio do capitalismo, né? Isso aí vem desde o início do processo, né? Vamos ver um dos que eu considero, né, um dos piores problemas sociais que nós temos aí, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, que é a questão da moradia, né? A moradia é uma questão constitucional, né? Então nós estamos vendo aí uma segregação urbana, né? Nós temos aí a Rocinha, né? E na frente lá o bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro. Bairro de São Conrado, né? A Rocinha é tão grande que ela pega 3 bairros, né, professora? Exatamente. Aí próximo tem o Morro Dois Irmãos, né? De um lado tem o Leblon, do outro São Conrado. E questão de comunidades, de um lado tem a favela da Rocinha, do outro Vidigal. É bem grande essa disparidade, né? A foto já diz tudo ali. Exatamente. Então, na realidade, as pessoas com melhor poder aquisitivo moram próximo do litoral, que o metro quadrado é mais caro. Né? A urbanização lá é feita através dessa cobrança de impostos, né? Então os impostos também são cobrados de acordo com o metro quadrado, e os morros, né, eles ficam aí, né, meio que
largados, né, e com o processo, logicamente, de urbanização, que também é importante para as prefeituras, porque dá arrecadação de impostos, né, a questão de energia, todo esse processo aí ele tem que ser feito. Mas aqui o Rio de Janeiro ele é diferente de São Paulo, né? O Rio de Janeiro tem o litoral, tem os morros, né? São Paulo já tem várias áreas de planície, né? Então o acesso ele é mais plano, tem lá também tem os morros, mas são mais distantes aí do grande centro, né, professor? Exatamente. E eu não sei se essa questão que nós estamos trabalhando na nossa aula de hoje tem a ver com essa questão da água que está sendo discutida agora, né? Que eu acho que é a questão da privatização do serviço de esgoto, e aí eles questionam a questão das comunidades, justamente porque o sistema de esgoto, assim, legalizado, não chega nessas comunidades, né? Aliás, outras coisas não chegam também, né? Coleta de lixo, energia elétrica, né? Tornando ali a questão socioambiental um pouco complicada para essas comunidades, né? Exatamente, são assuntos que nós vamos tratar nessa aula mesmo. A professora aí falou, né, que as questões aí que são os problemas socioambientais, porque afeta a sociedade e afeta o meio ambiente, né? Então nós vamos ver a próxima aí, a questão aí que a professora acabou de citar, que é a questão das enchentes, Dei né? spoiler da aula. Não, imagina, que isso. Isso aí é tranquilo, até porque a participação ela é mútua entre nós e o chat também, né? Exatamente. Então, as enchentes, nós temos uma foto aí de uma rua, né, sofrendo processo de enchente, né, que isso acontece em vários bairros de São Paulo, em várias capitais, né, principalmente nos grandes centros, né, esses problemas aí não só acontecem no Brasil, também acontecem em países desenvolvidos, pelo processo da falta de organização, né, essa questão da conurbação urbana, da macrocefalia urbana, todo esse processo urbano aí faz com que aconteça isso, né? Então, o texto diz aí, o Brasil aparece entre os 15 países do globo com a maior população exposta ao risco de inundação. A informação é de um relatório da ONU documentando catástrofes naturais das últimas décadas da América Latina e no Caribe. No estudo Desastres Naturais na América Latina e Caribe, o Escritório da ONU para Assuntos Humanitários, o OCHA, aponta inundações como o tipo de desastre mais comum na região desde o ano 2000. Né? Não que começou a acontecer em 2000. Isso aí é um processo aqui em São Paulo, né, com as áreas sendo urbanizadas, né, várias áreas que eram várzeas de rios, né, no Rio Tamanduateí, no Rio Tietê, no Rio Pinheiros, a construção da marginais. Eu ia justamente citar isso, Pode né? continuar, Porque os prefeitos ali nos anos 60, ou mesmo antes, até pegando alguns modelos urbanísticos de outros países, fizeram um processo de aterramento de rios, né? Como o professor falou, o Rio Tamanduateí, a construção da marginal Tietê, que afetou drasticamente, né, o curso do Rio Tietê e do Rio Pinheiros também. Tudo isso visava um progresso imediato, né? A questão do transporte rodoviário, estava a serviço de várias demandas econômicas, mas como o professor Antônio apontou aí, não pensaram no futuro, né? Então, assim, a água não desaparece, né, professor? Não. Você tampa um vazamento aqui, ele sai em outro lugar, né? O asfaltamento, a concretização, né? Perfeitamente. Então chega uma hora que quando chove, né, essa água que está em algum lugar aí escondida, né, ela aparece. Infelizmente ela aparece com todo o esplendor e força da natureza que a gente vê aí como enchente, né? Infelizmente a nossa cidade de São Paulo é muito afetada por isso. A questão que a professora até citou, né, o prefeito Prestes Maia, no início do século XX, né, loteou a várzea do Carmo, fica lá na região do Glicério, né, próximo do Rio Tamanduateí. Então, não se pensou que em épocas de cheias, né, de chuvas, né, que nós temos aqui, principalmente no verão aqui em São Paulo, é lógico que eles sabiam, mas eles não simplesmente loteamos, vamos vender. É a questão da desorganização espacial que foi feito muito aqui em São Paulo e que hoje se paga por essas questões aí. A Marginal Pinheiros e Tietê, que tirou, né, as curvas dos rios, então essa questão aí, né, meandrântica que se tinha nos rios, que são as curvas, é um complicador para nós aqui, né. O outro ponto que pega muito aqui na parte socioambiental,
né, de São Paulo, de outras cidades do mundo afora, é a questão do lixo e do entulho. Então, acompanhar aí na tela aí, o que a gente costuma ver muito, não só aí nos morros, como aparece na foto, mas também nas nossas ruas, né? Tem uma questão cultural, né, a questão da educação, né, mas também tem a questão do recolhimento do lixo ser mais estruturado aí. Então, mostra aí o descarte irregular de lixo, né, o entulho, poldas, dentre outros materiais, em áreas públicas, que é crime. Tem lei, né, mas acontece que muitas pessoas aí acabam pegando aí, né, como é que chama lá, aquele que colocam o resto de obras? O A entulho, a caçamba. Obrigado caçamba. aí, produção. Produção aqui é 10, né? Esqueceu alguma Estão coisa? prestando atenção na Tá aula. prestando atenção. Não, gostei. Entendeu? A caçamba, as caçambas que às vezes são caçambas irregulares, jogam em qualquer terreno baldio aí, né, professora? Não é todo o material que pode ser descartado em caçamba, inclusive, né? Mas alguém está com uma obra ali, encostou uma caçamba, o bairro inteiro já deposita, às vezes, coisas que não são devidas ali. E quando não tem a caçamba, é pior, porque é sempre aquela esquina baldia ali daquele terreno meio estranho. Enfim, às vezes muro de algum lugar que está abandonado, ali já vira meio que um descarte de lixo coletivo. E geralmente são detritos que são de difícil, vamos dizer, processamento, né? Às vezes é entulho de obra, né? Madeira, móveis, né? Quem nunca teve um sofá na esquina da rua que ficou séculos ali? E às vezes mesmo dentro de alguns espaços onde poderia ter uma coleta seletiva, como é o exemplo de muitos condomínios, né? Existem também legislações que prevêem o descarte de lixo separado dentro dos condomínios e nem todos estão preparados para esse descarte correto. Então, o problema de lixo também é cultural. Eu mesma separo o lixo há muito pouco tempo, né? Porque eu fui criada num lugar onde qualquer lixo era jogado no mesmo cesto, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar se reconstruindo, se reinventando nesse sentido, pensando nas futuras gerações e pensando no meio ambiente. Exatamente. Foi o que a Prefeitura de Santos pensou fazendo esse vídeo que vocês vão ver, que fala sobre a questão aí das enchentes, né, professora? Exatamente. A gente vai assistir um vídeo sobre as enchentes na cidade de São Paulo, né? No caso aí ele vai explicar, mas foi feito pela Prefeitura de Santos. Então Mas é beleza. rapidinho, é 1 minuto e pouco aí. Por que acontecem tantas enchentes em Santos? Em primeiro lugar, chove muito na nossa região. Às vezes, as chuvas caem com tanta intensidade que as galerias pluviais não conseguem dar vazão imediata para tanta água. O lixo e entulho jogado pelas pessoas nas ruas, nos bueiros com lixo, também causa inundações. Levado pelas chuvas, o material entope bueiros e tubulações. Com isso, a água não escoa e provoca os alagamentos. Mas não é só isso. É cercada pelo oceano e manguezais. Quando a maré está alta, o mar avança sobre os canais, os rios e as regiões mais baixas da cidade, bloqueando as galerias de escoamento da chuva. Empurrada pelo mar, a água das chuvas retorna pelas tubulações, transbordando bueiros e inundando ruas. O problema piora com as enxurradas que descem os morros. A zona noroeste é a região que mais sofre. Ocupada de forma desordenada, tem o solo encharcado com rios, mangues e canais tomados pelo lixo. Viram aí, né? Isso aí mostra a cidade de Santos. Imagina uma cidade como a cidade de São Paulo, a imensidão deles, né, que nós estamos divididos até por subprefeituras, de tão grande que é a nossa cidade. Então, cobrem aí dos seus prefeitos, nas suas cidades, né, cobrem aí dos seus vereadores, né, as leis serem mais rígidas, né, cobrança de multa. Né, parece que o brasileiro só sente quando mexe no bolso dele. Então, isso aí é importante retratar. Né? A consciência de muitos, infelizmente, está no bolso mesmo. Então, é importante essa cidadania de cobrar as autoridades competentes para resolver esses problemas, né, que afetam a todos. E é dever de todos também se responsabilizar por esses problemas, até fazendo a sua parte, né? Vejam aí no vídeo que muito dessas enchentes é causada por lixo que um indivíduo às vezes joga no bueiro, joga na calçada, joga na rua e acaba comprometendo o escoamento das águas, né?
E agora nós vamos ver mais um outro problema que nós temos nas cidades, principalmente nas cidades grandes, que fala sobre o transporte público. Então, vamos acompanhar aí na tela aí. Então, mais de 60 milhões de pessoas nas cidades brasileiras são transportadas diariamente pelo transporte público de passageiros. Fundamental para grande parte da população brasileira, o transporte público tem características que o distinguem de outros, qual seja a universalidade e a continuidade de atendimento na forma de redes de linhas e itinerários de ônibus ou de sistemas metroferroviários. É um direito social nos termos da Constituição Federal do Brasil. Então veja que é uma questão de lei, uma lei federal, quer dizer, a Constituição, né, é a mãe das leis aqui no Brasil. Então tem que ser respeitado. Nós sabemos do problema do excesso de população que se tem, mas é aquele lance, vem de anos de falta de organização, né? Depois um governo resolver esse problema, não vai resolver. Mas partindo do princípio que se comece esse processo de tentar se resolver esses problemas, aí logicamente, né, vai chegar um tempo que isso aí vai ser organizado. As linhas de trem, as linhas de trem melhorou bastante. Quando eu lembro de 30 anos atrás, as pessoas andavam até faziam surf, né? Lembra dos surfistas ferroviários? Lembro, surfista ferroviário. Já peguei também trem há uns 15 anos atrás. É bem recente essa reestruturação das linhas de trem aqui no estado de São Paulo. Trem que tinha um buraco no assoalho, assim, você viu o trilho passando, um perigo. Hoje já mudou um pouco, mas ainda há excesso de pessoas aí pegando essas conduções aí de trem, de metrô, a ligação de metrô e trem, como ele falou, metro ferroviário também foi muito importante, antes não havia, né, a questão dos ônibus, o aumento da quantidade de ônibus, tudo isso aí é importante para o transporte público. Mas, mudando de assunto, vamos fazer uma atividade agora? Exatamente, agora chegou a vez do estudante responder 2 perguntinhas que vão aparecer na tela agora. Então, a primeira, analisando o caso de moradias no Brasil, em especial nos grandes centros urbanos, podemos afirmar que é um problema social recorrente em muitos municípios? Comente a sua resposta. E a segunda pergunta é, o que ocasiona as enchentes nas cidades? Será que 2 minutinhos, professor, é o suficiente? 2 minutos tá bom, né? 2 minutos tá bom. Então, daqui 2 minutinhos a gente volta.
voltamos, mais uma interação via chat, os alunos respondendo as questões. Vamos falar um pouquinho da primeira questão que perguntava o seguinte: analisando o caso de moradias no Brasil, e em especial nos grandes centros urbanos, podemos afirmar que é um problema social recorrente em muitos municípios? Muitos estudantes disseram que sim, o Nicolas, o Everton responderam que sim, esse problema é recorrente, pois a desigualdade está em todo o Brasil. E em relação à pergunta número 2, que falava sobre as enchentes, a grande maioria dos estudantes apontaram que a questão da falta de reciclagem, da falta de consciência das pessoas que jogam lixo em locais inadequados, agrava e até mesmo provoca esse problema das enchentes no nosso país, na grande maioria das cidades. Exatamente, perfeito. Os alunos aí estão, além de prestar atenção, eles são bem ativos no chat, tem um conhecimento, sabe os problemas que acontecem no seu bairro, né, na sua cidade, né, para quem mora em área rural, em área urbana, né, nós estamos falando aí para todo o estado de São Paulo, então é importante retratar isso aí. São problemas socioambientais que acontecem no mundo todo, né, em alguns lugares mais grave, outros menos grave. A primeira questão, isso aí a gente viu aí nas aulas aí, na própria aula, né, esses problemas aí de moradia. O que eu comentei, na minha opinião, é um dos piores problemas que nós temos em qualquer cidade, né? A pessoa não tem onde morar, né? Não tem onde ir, ou morar numa casa precária, é complicado, né? E a segunda questão, né, das enchentes, a gente viu no vídeo, né, a cidade de Santos, isso acontece em São Paulo, principalmente em épocas, né, de verão, né, que a pessoa podia curtir lá o verão, as férias, não, tem que tirar a água da casa, é complicado, né? Perde tudo, né? Às vezes uma única chuva pontual, como nós tivemos aí no mês passado, em pleno inverno, já provoca problemas de enchente, pessoas perdendo os seus móveis, tendo a sua casa aí, enfim, prejudicada muitas vezes, dependendo da localidade, a pessoa perde realmente tudo que tem em uma noite, né? Exatamente. Agora nós vamos ver aí o maior problema aí que até foi falado no chat no início lá, né, que é a questão da poluição atmosférica, né? Então vamos acompanhar aí na tela. A poluição atmosférica tem o problema que mais de 80% dos moradores de áreas urbanas, onde a qualidade do ar são monitoradas, estão expostos a níveis de poluição que excedem os limites seguros estabelecidos pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Ele está falando aqui de mais de 80% de quem é monitorado. Lembrando que nem todas as cidades são monitoradas, né? Tem cidades que não têm esse monitoramento aí. Tá? Então, a poluição atmosférica realmente é um problema gravíssimo, né? Como eu citei anteriormente, até nos polos frios tem esse problema, né, de poluição, né? Chegou até os pontos extremos do planeta, então é complicado. A floresta amazônica passa por o mesmo problema, principalmente na questão aí das queimadas. Tem que lembrar que a poluição está no ar, o ar ele se movimenta, né, principalmente no verão, né? No inverno ele é mais estável, mais estabilizado, mas mesmo assim tem esses movimentos aí. Então a poluição atmosférica também é um grave problema. Um outro problema que está se tentando resolver aí, né, que a professora até comentou, é a questão da coleta e tratamento de esgoto, né, que é um grave problema que nós temos aqui no Brasil. Então nós vamos ver um mapa que ele mostra aí, né, como é que está a coleta e o tratamento de esgoto, né? Quem está em verde aí mostra, né, a porcentagem de coleta e tratamento de esgoto nas regiões, né? Então a gente vê que a região norte, a região nordeste, né, são as que mais têm problemas aí com coleta e tratamento de esgoto. Já a região sul e sudeste, né, até por características, né, do desenvolvimento industrial, do processo econômico dessas duas regiões aí, também o centro-oeste, né, que fazem parte aí da região considerada mais rica economicamente, né? Até Milton Santos colocou as regiões geoeconômicas, né? Saudoso Milton Santos de geografia, né? Então ele retratou muito bem isso aí e mostra, né, nessa questão de coleta e tratamento de esgoto. O certo era estar tudo verde, né, que é um processo de infraestrutura, mas infelizmente tem esse problema, né, que nós temos aí no nosso dia a dia. E logicamente, falando sobre isso, tem a questão dos córregos e dos rios, né? Vamos ver a próxima imagem aí. A despoluição de córregos e rios. Aqui em São Paulo nós estamos tendo a despoluição do Rio Pinheiros, né, vem desde a década de 90, né, é difícil, é complicado.
O governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Novo Rio Pinheiros, tem por meta reduzir a emissão de esgotos, promovendo a recuperação ambiental do rio, que é uma referência para a cidade. Desta forma, espera-se que a população da cidade possa vir a usufruir das margens do rio, como também possibilitar a sua navegação, o que traria benefícios para a malha viária nas marginais. Tem que lembrar que essa linha aí de rios do Marginal Pinheiros e Tietê está até englobada na hidrografia do Mercosul, para fazer a ligação entre os países do Mercosul, principalmente aqui no Cone Sul e mais o Brasil, né? Então, veja que é uma questão econômica e comercial, importante para nós também, porque teremos aí um rio, né, despoluído e podendo até curtir aí um final de semana, né, professora? O pessoal mais antigo, nos anos 1950 até 1960, pode perguntar para o vovô, para o bisavô, principalmente as pessoas que moram nas cidades que são banhadas pelo rio Tietê, alegando que nadavam no rio, né? Tinha clube de regatas, o pescavam. Clube de regatas Tietê, né? As pessoas, elas praticavam esportes no rio, pescavam. Hoje em dia é inviável isso, é impensável, exatamente, né? Bom, vamos ver algumas ações que podem ser de melhorias aí para as cidades. Então, a primeira delas é a moradia, né? Não poderia deixar de falar da moradia. A Constituição define a moradia como um direito social e estabelece em seu artigo 23 a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico entre as competências comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, é uma questão, né, de política entre todos, né, que devem ser feitos aí. Tá? Na próxima tela, vocês vão ver aí os investimentos, né, que são feitos aí no Brasil. Então, os investimentos estimados para tratamento de esgoto, considerando processos de maior complexidade, eficiência superior a 80%, representam 77,9% do total previsto. Esse alto percentual decorre de maior concentração de capitais e aglomerados urbanos. A gente vê no mapa, as partes mais escuras são onde há os maiores investimentos. Então, a gente observa que o Nordeste também tem uma quantidade boa de investimentos junto com a região Sul e Sudeste. Tá? O importante é retratar o Nordeste porque, né, o Nordeste ficou muito tempo sem essa questão aí de tratamento de esgoto, aí, deixando, né, a Deus dará. Na próxima tela é a questão dos transportes coletivos. Tá? Então, a Associação Nacional de Transportes Públicos, em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, fez aí algumas propostas, né? Isso foi em janeiro de 2019. Tá? A primeira dela é propostas para o equilíbrio econômico e financeiro, propostas para a melhoria de qualidade do serviço prestado aos usuários, propostas para a qualificação da infraestrutura para o transporte por ônibus, proposta para a promoção da transparência e propostas para qualificar o transporte público como instrumento de desenvolvimento social. Então, são projeções aí para se melhorar aí o transporte público, né, professora? Vamos ver um vídeo aí para alegrar a aula? Vamos sim, vamos ver um vídeo agora, tá? O que cada um pode fazer para produzir menos lixo, que foi um dos assuntos mais levantados aí pelos estudantes. Vamos assistir então a esse vídeo. O Brasil é o terceiro maior produtor de resíduos sólidos no planeta. Cada brasileiro gera, em média, um pouco mais de 1 quilo de lixo por dia. E quase metade desse lixo ainda vai para lixões a céu aberto. Para tratar melhor do problema, foi sancionada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei que procura fazer com que todos os envolvidos, governos, empresas e cidadãos, assumam suas responsabilidades e deem destinação correta ao lixo. Como a indústria pode fazer a sua parte? O primeiro passo é criar embalagens e produtos com materiais menos poluentes e um design que facilite o reuso e diminua os resíduos. Esses produtos da indústria vão parar na casa do consumidor. Ele pode reduzir a produção de lixo, dando preferência a embalagens menores e reaproveitáveis, trocando sacolas plásticas por recicláveis, separando corretamente o lixo e evitando sujar as ruas. O lixo produzido pelo consumidor é coletado pelo poder público, que deve zelar pela separação correta, para reaproveitamento pelos catadores e pela indústria. A parte orgânica do lixo cheira mal e atrai insetos e outros animais,
mas tem valor econômico. Nas usinas de compostagem, ela pode ser transformada em adubo para lavouras e parques. O lixo que sobra depois do reuso e da reciclagem pode ser queimado em usinas de geração de eletricidade. Filtros controlam a poluição atmosférica. Depois de todo esse processo, ainda resta 10% do lixo, em forma de cinzas. Elas podem ser usadas na pavimentação das ruas. Os rejeitos que não podem ser aproveitados devem ser mandados para aterros sanitários controlados, em que uma manta evita a contaminação do solo, do ar e da água. Esse lixo libera gás metano, que também pode ser usado para produzir energia elétrica. O chorume, líquido muito poluente gerado pelo lixo, deve ser tratado como esgoto. Se todos fizessem sua parte, os lixões seriam coisa do passado no Brasil. O debate continua e é o tema da edição deste mês da Revista em Discussão. Aí, pessoal, se cada um fizer a parte, se resolve o problema do lixo e de outras coisas que a gente viu aí. Para finalizar, vai ter uma tela que fala sobre o Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas. Vocês vão printar essa tela, vocês vão pegar esse link, tá, e vão pesquisar em sua cidade quais leis e ações existem quando os assuntos são problemas socioespaciais e ambientais urbanos. Printem, entrem nesse link, tá, que vocês vão fazer aí uma pesquisa legal sobre essa questão do habitat. Começou em 1976. Tá ok, pessoal? Obrigado aí pela participação no chat. Foi um prazer imenso estar com vocês. Obrigado, professora Luiz. Eu que agradeço. E agradeço a presença dos estudantes também. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.